Comigo me diz assim, mostrou todo. Não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Eu sou um personagem maravilhoso enfiado numa gaveta. Quero me exibir, sim. Exibir é para quem pode. Mas eu prometo vingança, hein? Se você me enfiar mais... Não paro, só me matando. Agora só me matando. Fauzi foi um dramaturgo, portanto um diretor e um ator excepcional, que abandonou a carreira como ator muito cedo e ficou dirigindo. E aí a escrita veio depois com a direção. Fez coisas importantíssimas, né, na década de 70. Muito bacana, e ele dirigia atores muito bem. Se aprofundava nessa reflexão da interpretação, muito intenso, e muitas atrizes, Tônia, que fez Navalha na Carne com ele, foi um divisor na carreira dela. A partir do Fauzi, ela se tornou uma atriz respeitada. Até então era só uma atriz bonita, né? Charmosa. Então ele tem essa importância, né? Por que não põe para fora? Deixa o ator entrar. É a subversão, sim. Deixa o ator entrar no personagem. Deixa ele ser eu. Seja moderno. A peça é sua, não é? Ele será o ator que vai fazer o meu papel. Bom, agora chega de conversa que a gente já perdeu muito tempo. Vamos trabalhar? Eu acho que tem o Fauzi em mim, ele despertou o encantamento. Quando eu vi o show da Bethânia pela primeira vez lá, que ele dirigiu, roteirizou, ele era muito encantado. Aquilo ficou gravado em mim de uma forma tão absoluta que eu acho que ele tinha esse poder. Ele arriscava ir por um caminho que ninguém ia. Porque naquela época, eu sinto assim, o Arena ia para uma coisa mais racional, política, o Zé, na Oficina, ia para a coisa criativa do teatro coletivo, o Fauzi ia para dentro. Então ele ia para um outro caminho, que ele ia para a poesia. Ele era de uma violência aquilo, que a pessoa não conseguia ser resgatada. Porque determinava um estilo de vida quase, a partir daquele olhar, né? O que te tocava era sempre como referência aquilo. A partir dele eu comecei a ler Clarice, Fernando Pessoa e outros poetas. A poesia, de uma certa forma, passou a fazer parte da minha vida. E nunca mais consegui abandonar isso, né? Então ele tinha esse poder, assim. Ele sabia tocar o espectador. Do ponto de vista da emoção, ele sabia. E quando ele quebrava pro humor, e depois eu me lembro que ele brigava com a Maria Bethânia, porque a Maria Bethânia chegou uma época que ela é muito divertida. E ele falava: Bethânia, você tem que brincar mais em cena. E ela foi ficando séria, dramática, né? Ele gostava dessas quebras. Mas ele era um homem especial nesse sentido, assim. E ele era muito cruel na conquista desse lugar aí.
O ator tinha que ir fundo, ele não se conformava com o simples, com o jogo fácil de sedução aqui. Ele queria ir além. O espetáculo é um ritual de relação com o absoluto que só acontece pleno quando o ator perde a noção de um eu separado. O palco é uma prova de entrega a que só resiste a verdade. Ah, mas tem uma coisa, hein? Eu não vou mudar o meu jeito de ser uma vírgula, porque comigo não vai ter essa de cortar fala, acomodar. Tudo que eu resolver vai ter que dizer, eu não quero nem saber, eu sou mais eu. Mas espera aí. Como é que ele vai me conhecer se eu não existo ainda? Eu acho que é uma coisa que ele falava muito, que não é sempre que a gente entende, que é o acessar o sagrado. Quando a gente fala do sagrado, a imagem que vem é uma coisa religiosa só. Não, é uma coisa, é o silêncio, é o dentro. É você pensar nas suas escolhas, é você pensar em toda essa reflexão, o que isso te possibilita como caminho, qual é o seu papel como artista, qual é o seu papel como cidadão. Ele sempre está questionando isso. Ele está sempre falando do artista como um veículo para chegar em algum lugar. Quando ele fala sobre a loucura, ele fala sobre a normalidade, o que é ser normal, o que não é. Né? Estou falando com você, mas você está me vendo, eu sou louco, mas eu estou dizendo que o louco também é você. Esse jogo de empurrar essa reflexão para cada um, né? Ele fazia isso constantemente na obra dele. Ele mostrava aqui e jogava para cá, então ficava esse jogo, você não sabe quem é normal, quem não é. Porque como ele sempre foi considerado louco, excêntrico, fora do normal, então acho que ele se permitia isso, né? O que eu penso, às vezes, assim, eu me sinto mais organizado, mais quadradinho. Talvez eu tenha essa loucura. Talvez eu não tenha me experimentado, por algum motivo. Mas ela está em mim. Porque isso, de uma certa forma, me fascina. Tudo isso que eu observei nele me fascinou, né? Talvez eu não tenha expressado isso, né? Todos os atores são malucos. O teatro é todo maluco. Só de longe a vida parece verdadeira. De perto, tudo, todos, até o palhaço, a bailarina, o trapezista, todos perdem a graça. Eles só parecem felizes de longe. A arte do ator, como uma iniciação, obriga a todos a encontrar em si mesmos fios e cordéis que manipulam essas relações. A vida que todos vivem não é verdadeira, é tudo uma farsa, uma mentira. Cada lugar é uma espécie de palco, de prisão. Cada um vive num espaço cercado pelo que é familiar e acaba acreditando que o resto não existe. O palhaço só existe às custas da morte da pessoa que ele era. Como uma prostituta, como um ladrão, como um político, ele é uma pessoa pública. Hoje vivemos a intimidade como espetáculo. As pessoas abdicaram da sua privacidade. Elas querem destaque, reconhecimento. Nada nem ninguém é mais importante do que nós próprios. Nosso tempo é desequilibrado para fora. Loucura verdadeira é o olhar materialista. Então eu posso julgar sim, que se fodam! Que se fodam! E uma coisa que, por exemplo, hoje que eu percebi, que é o silêncio.
que o Fausto tinha uma coisa assim, hoje senti muito isso, foi muito forte. Cada espetáculo a gente sente uma coisa. Ele estava falando com você, contando uma história, e de repente ele fala assim, então, Elias, porque aquilo, Elias, ele ia para algum lugar que eu pensava, na hora eu pensava assim, nossa, esse homem é louco. Mas ele foi para algum lugar, ele foi e voltou. Hoje senti isso. Estava falando uma coisa, de repente é como se você pensa no que você falou, né? Porque normalmente a gente brinca muito com o ator, assim, às vezes o ator decora. Então a gente sempre fala, né? O personagem pensa também, né? Não está tudo decorado, né? Eu ia ao teatro aos sábados. Eu ia. Era encantado. Eu ouvia a primeira campainha, a segunda, depois a terceira. Eu via os artistas. Eu me sentia tão leve. Eu repousava algumas horas de ser eu. Todos os meus conflitos, eles ficavam justificados porque existia uma gente estranha para quem tudo era permitido, era a liberdade. Eu me sentia livre. Hoje eu sou um atormentado. Eu puxava um vinho discreto todos os dias para aguentar barra. Mas era pouquinho, sabe? Bem pouquinho. Para aguentar barra. Aí as vozes ficavam mandando 10 cantos, me jogar do viaduto, um monte de coisa, sem pé nem cabeça. Aí uns amigos resolveram me internar, mas foi só isso. Tá? Não, eu puxava um fundo discreto todos os dias para aguentar barra, mas era um pouquinho, sabe? Temos a arte para não morrer da verdade.